boa tarde, bem-vindas ao Literatura de Berço e bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Cássia Bittens e estou aqui há um ano convidando amigos, convidando pessoas que eu também não conheço, mas que eu admiro muito para estar falando sobre literatura de infância. Olha, já entraram duas queridas e mergulho literário, tá faltando você aqui, viu? Tô esperando você. Ju também entrou, vou chamar. E hoje estamos aqui para falar com a Juliana Pádua. E eu vou chamá-la agora. Bom, para quem não sabe, a gente tem feito essas lives desde ano passado. Começamos a Malu, por um instante que ele esqueci seu nome. Eu aguardo você, né? Eu te mandei o convite para junho. Luara entrou. Oi, Hello, minha querida. tudo bem? Menina, para quem não fazia live, você virou as rainhas a rainha das Pois lives, não? pois é, você viu? É que eu sou exagerada, então, assim, quando não faço, não faço nada, e quando eu faço muito. Oi, Pois Tânia. é, menina, faz uns 3 dias que eu vejo live, mas também foi por um bom motivo, né? Oi, Exato. Luara. E aí, Ju, quer se apresentar? Aqui o tempo é seu, o canal é seu, o Instagram é seu, tudo é seu. Só vou te pedir para ir controlando o tempo, porque eu sou muito empolgada e separei aqui trocentos livros que a gente tem Pois para é, ter um menina. viradão, virando a noite. Ô, Ju, qual que é a hashtag mesmo lá do Defendo o Livro? É hashtag defendo o livro, depois viradão da leitura e não a taxação de livro. Ótimo, tá bom. Já ficou registrado. Dani também entrou, Malu, oi, gente. Ô, Juma, primeiro você precisa se apresentar, querida, Ai, para ficar registrado. Você sabe verdade. que daqui a 50 anos vamos estar bebendo vinho e vendo essa live. Ai, presencialmente, pelo amor de Se Deus. Deus quiser, Parece que esse amém. pandemônio pandêmico não tem fim, né? Uhum. Mas, Leon. mas então vamos lá. Ô, Ju, Leon é seu fã, hein? Oi? O Leon conhece, né? O Conheço, Lion. parte do... Cada um, eu gosto de chamar de Leon. Eu trouxe uns livros da Amelie aqui. A gente mostrar. Uh, tá bom. Mas então vamos lá. Então, para quem não me conhece, eu sou Juliana Pádua, eu sou pesquisadora em literatura para a infância, faço parte de 3 grupos de pesquisa, né? Um deles eu lidero junto com a Patrícia Romano, né, que é o grupo de estudos e pesquisas em literatura infantil e juvenil, né, com foco no século XXI. Sou doutoranda em letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e eu sempre brinco falando isso, parece uma zoeira, mas isso tem tanto impacto na minha vida. Eu tenho 5 planetas em Gêmeos, então eu faço trocentas coisas. Se o geminiano faz 2 coisas, eu tenho 5, então eu faço 10 ao mesmo tempo. Hum. Então, além de doutoranda, estou aí tentando finalizar a pesquisa e é a primeira live, a primeira, acho que, sei lá, palestra, comunicação, qualquer coisa que eu faça em que eu falo tanto do recorte da minha tese como hoje. Eu nunca ninguém ouviu eu falando. Inédito. Sempre eu comento uma outra coisa, mas hoje eu vou delinear um caminho mais profundo. Tá E bom. faço trocentas mil coisas, né? Então, produção de conteúdo, formação de professores, consultoria. Então, com essa pandemia aí, a gente acaba misturando um monte de coisa. E as redes sociais, até então, era só para falar mal do governo, para falar de comida, de viagem, né? De moto, essas coisas que eu gosto. E faz pouquíssimo tempo que eu venho trazendo, discutindo a literatura, né? E tenho gostado. Ai, Tenho gostado desse proseio. que bom, Ju. Ai, você vai super bem. Eu vejo, assisto suas lives, estão ótimas. Gente, o pessoal tá entrando, dizendo boa tarde, Nossa, até a Lígia Mene, ó, prestigiando a Juliana. Não sou eu, não, gente. Tava Luiz olhando aí também todo mundo no entrou. grupo de pesquisa. Pois é, menina.
Ô, Ju, o tempo é curto e você separou um monte de livro pra gente, É né? verdade. Gente, primeiro eu queria agradecer, Juliana me ajuda muito lá no grupo de WhatsApp do Literatura de Berço. Eu fico até feliz porque tem algumas pessoas, e a Juliana é uma delas, que vai conduzindo também. Eu acho ótimo, né? Porque aí a gente vai crescendo. Você acredita que já estamos 70 pessoas lá? É lógico que não são todas que falam, mas eu acho um grande número, assim, né? Para o meu pequeno universo. O grupo do WhatsApp, para quem não conhece, que ainda não faz parte, ele é incrível. Eu fico imaginando um especial para quem tem bebê, né? Ou tem as crianças, então essa descoberta é incrível, né? Então, eu venho de um outro universo, do universo da pesquisa, né? Então, assim, não tenho irmãos, meus sobrinhos não convivem comigo, então não dou aula para criança, né? Aham, Então, meu universo é bastante idealizado, né? Aquela coisa assim, imagina-se que é assim, né? é, E no grupo eu vejo essa troca tão verdadeira. Eu estou muito feliz de estar lá. é, Obrigada por ter feito esse espaço. imagina. Não, sem você aquilo lá não ia funcionar. Mas vamos lá para os Vamos lá. livros, que o povo gosta de livro, eu sei que tem um monte de livro. É E, verdade. gente, ô Ju, tem perguntas, tá? Mas primeiro eu vou deixar você falar dos livros. Eu tinha aberto lá naquele negócio para pôr pergunta, tem algumas perguntas. E aí depois eu ponho aqui. E quem quiser, quem está assistindo a gente, tiver dúvida, vai colocando aqui que a gente aos poucos vai falando. Dá para participar do grupo, Cássia, ou só pesquisadores? Quem que perguntou? Grandes livrinhos, dá para participar todo mundo. A ideia é que todo amante de literatura para a infância esteja lá. E minha meta, eu acho que da Ju também, a gente está no Brasil todo, né, Ju? Isso mesmo. Contaminando aí todo mundo com livros, gente lendo, aquela maravilha. É isso mesmo, divulgando. Tornando acessível, né? Assim, É. não só os títulos, né, indicando, e eu gosto disso, por isso que eu fiquei com a dificuldade. Falei, eu vou separar 4 livros para comentar. Eu nem sei quantos, eu acho que deu uns 20, mas eu vou passear por alguns, mas mostrar que nesse livro também é possível observar isso e separei um de cada chamada de categoria, né? Então vamos Tá, começar? Posso começar? vamos, pode. Na chamada dessa live, você perguntava, né, se as pessoas conheciam o livro-objeto, e aí chamava para o nosso bate-papo para pensar o olhar de descoberta e o gesto de descoberta nos livros interativos. Mas então eu já vou pontuando uma coisa, que quando eu falo de interatividade, eu não estou falando exclusivamente dos livros digitais, né, como, por exemplo, os livros aplicativos, Toymax, né, e tantos outros que já foram premiados até pelo Jabuti, quando tinha essa categoria, né? E estou Uhum. falando dos livros também que tem algum tipo de aplicativo, como Um Dia na Aldeia ou coisa parecida, em que ou poemas de brinquedo, em que você está na materialidade física e isso te permite para o universo virtual. Estou falando de interatividade, essa relação entre o leitor e o texto, né? Então, todo texto tem interatividade, para começo de conversa, todo texto. Mas aí eu faço um recorte, à la Júlio Plaza, pensando então em 4 tipos. O primeiro, que é inerente a qualquer tipo de leitura, né? Porque o leitor construa sentidos, então eu faço parte dessa trama textual. Um outro que é onde a palavra, o texto, né, verbal ou a ilustração convida, mas são livros que não tem nada de diferentão, né? Vamos pensar, por exemplo, em Aperte Aqui, né? Um livro Uhum. convencional, mas a maneira como o texto é construído, eles nos convida, né? Está apresento o livro. Depois pensar nos livros que são os livros objeto, que tem esse caráter escultório, né? E aí ele é infinito, né? Tem diferentes tipos. E um terceiro que seria esse livro com esses elementos, com essas aplicações. Então, vou ficar nesses dois hoje, né? Nessa segunda e nessa terceira categoria. E aí eu até trago aqui algumas coisinhas que eu anotei. Por exemplo, a Sophie van der Linde, ela diz que livros interativos são aqueles que se apresentam como suporte de atividades diversas, pintura, recorte, colagem, e que abrigam materiais além do papel. Também isso, mas não só isso, né? Então eu vou mostrar, por exemplo, esses livros interativos como esses livros que exigem a
ação do leitor na construção dos sentidos. Primeira Ô, Ju, eu sei que você fez um roteiro aí, mas eu vou fazer pegadinha com você. Eu acho que é bom explicar o que que é o suporte, porque outro dia alguém falou, eu sei que é meio básico, mas acho que é bom a gente explicar quando a gente falar que o livro é um suporte, o que está suportando o quê, né? Está suportando quem, né? Tá, vou tentar explicar de uma maneira assim, bem simples. Uhum. O conhecimento, o texto, de uma maneira geral, porque aí a gente tem várias linhas, várias pessoas pensando, Uhum. é qualquer coisa que informa. Então, estou passando na rua, tem um semáforo, as cores, aquilo é um texto, né? Eu estou dirigindo sem querer, né, dou aquela vacilada, quase bato na pessoa, o cara olha para mim, faz aquela coisa assim. Esse gesto de banana é um texto, né? Então, o texto é esse conjunto, né? Que nos traz, vamos chamar de informação, né? Ele pode ser verbal, visual, corporal, pode ser digital, né? Os algoritmos 0 e 1 e coisa e tal. O livro, ao longo da história, ele passou por vários suportes não vou chamar nem de livro, porque o conceito de livro vem com código, mas essa ideia do texto, a gente teve os pergaminhos, nós tivemos escrita na pedra, depois nós tivemos essa ideia das folhas grudadinhas, como a gente conhece hoje, o códice, mas escrito à mão, aí vem Gutenberg que faz a prensa. Então, nós vamos chamar de suporte aquilo que vai suportar o texto. Mas o livro para a infância, o bicho é tão danado e ele é tão inovador que isso aqui também é linguagem. Então, não é só para parar o texto. A maneira, e eu vou trazer alguns, a escolha, a dobrinho, tudo aquilo ali também constrói linguagem. E aí essa é uma característica do tal livro-objeto. Então, a gente tem duas coisas. Um objeto-livro, né? Isso aqui é um objeto-livro. E um... Ai, deixa eu pegar um aqui por baixo. E um livro-objeto, né? Então, é um livro que tem um formato, né? E esse formato, ele traz para a gente esses sentidos. Até tem aqui uma citação da professora Diana Navas. Foi sua orientadora? Eu sempre pergunto. Minha eterna orientadora. Maravilhosa, né? Ela, nesse livro aqui, ó, lindo, maravilhoso, ela diz assim, que o livro-objeto é um produto híbrido, ou seja, com várias linguagens, composto simultaneamente da narrativa literária, da imagética, da sensorial, além da dimensão tátil, escultória, o qual evidencia a relevância do design em seu processo de construção de sentidos. Então, hoje nós vamos falar desde um livro que é convencional, em que o suporte normal, né, basicão, até aqueles que eles são bem diferentes e essa diferença também é para ser lida, né? Então, eu começo com esse que chama Aperte Aqui, do Hervé Tullet. E esse livro aqui lembra muito essa brincadeira bem no início do universo digital, né? A gente ficar apertando e ouvindo sons e tal. E ele brinca com isso. E tem uma partezinha aqui muito legal, né? Como tem vários livros, vou escolher só um pedacinho. Que diz assim para o leitor. Nada mal, que tal sacudir um pouco mais de força? Então tá convidando o leitor, aperta, mexe. Então, se o leitor dá essa sacolejada, aí as bolinhas mexem. Uau, muito bem. Vira o livro para a esquerda e veja o que acontece. Aí, as bolinhas vão tudo lá para o lado. E se você virar para a direita e vai brincando com isso? Essa brincadeira não é uma exclusividade deste livro. Então, nós temos o livro... Esse livro Comeu o Meu Cão, né? Que a Margem engole os personagens e aí fala para a criança, sacoleja, para os personagens saírem do buraco da margem. Tem um outro que eu adoro, está até no corpus da minha tese, que é Esse Livro Está Te Chamando, Não Ouve. Então, também convido o leitor, mas agora não é só para o toque. Então, para os outros sentidos. Então, observe esse trechinho aqui. Está vendo aquela montanha verde? É onde começa a floresta. Com os dedos, caminha até lá. Olha, então, mais uma vez, tátil. Deixa eu pôr para cá. Você teve coragem, mas agora é silêncio. Estamos numa floresta desconhecida. Não sabemos que perigos se escondem por aqui. Ouviu um barulho? Eu também, eu também. Era a voz chamando, não era? Parece que veio dali. Passe para o lado de lá com cuidado. Você não tem medo de bichos, tem? Oh, repare nas folhas comidas. E aí ele vai falando, encosta a mão, põe o ouvido, sacoleja.
Então, se a gente for pensar, aqui eu tinha esse primeiro movimento do toque, mexa, esse do toque, ouça, passe a mão. Eu acho que também tem sinto cheiro. E aí vem um, que esse eu vou ler um pouquinho só, que é um livro do Tino Freitas, que chama O Livro das Bolhas de Sabão. Era para cá, ele está esgotadíssimo, gente. Precisa vender um rim para comprar esse livro hoje no estante virtual, tá? Pois é, eu Não vou não falar o tenho. preço, porque meu marido está aqui do lado. Oi? Eu não tenho ele. Ah, é lindo. Tem uma trilogia, eu comprei os 3. Quem me falou foi a danada da Débora Barbieri. Tudo que ela conta, Ai, depois eu entro em tá. prejuízo. Mas Tem que vamos lá. pedir para ela arrumar no Mercado Negro. Ó, eu paguei assim, coisa assim, sabe? Quando aparece mais dois dígitos, Entendi, tem mais assim. entendi. Então, tem que pagar. Então, olá, tem um bastão, água e sabão. Vamos brincar? Avante, sopre do círculo. Opa, sopre mais um pouco. Parabéns, agora sopre 2 vezes. Uau, que legal, tente outra coisa. Toque de leve na bola maior. Ops, toque na bola menor, né? Aqui tem um bloque. Ora, bolas, incline o livro para a direita. Cuidado, incline de uma vez para a esquerda. Bloque. E agora, vamos recomeçar? Sopre do círculo. Poxa, acabou a água e sabão no círculo. Procure na página seguinte. Ei, passa a mão na página do lado, misturando água e sabão. Então, vai brincando, eu vou ler só até aqui. E o que é muito importante, que a gente nota que essa interatividade, ela está no campo da palavra e da imagem, né? Então, Ô, Ju, que ano que é esse livro aí? Eu não tenho. ele é maravilhoso. Vou reclamar com a Débora. Ela vai ter que arrumar um para mim. Esse é de 2012, está esgotadíssimo. Mas é lindo. Então, o que a gente pensa? O que a gente pode observar? Que esse livro, ele tem um projeto gráfico editorial muito bem pensado para que o leitor interaja. Tanto que, da forma que eu li, a gente pode afirmar que eu não li o livro. Porque o livro, abre aspas, exigia que eu tocasse, que eu mexesse, porque isso faz parte do sentido, né? Mas a gente tem livros que a gente tem um olhar de descoberta, né? Que é como se o leitor fosse um investigador. Há obras, eu separei 2 grupinhos em que elas são evidentes no projeto, né? Então, até a própria ilustração está ali pontuando. E tem obras em que isso fica um pouco mais sutil e aí a gente precisa explorar. Então, eu começo com o que há, né? Da Isabel Minhoz, com ilustrações da Madalena Matoso. O livro é o todo tempo falando o que há dentro de uma bolsa, dentro de uma gaveta. E aí, notem o seguinte, né? O que há na bolsa da mãe? Então, já começa com essa pergunta, né? Desse olhar de descoberta. E aí, nós temos um monte de utensílios possíveis dentro dessa bolsa da mãe. Só que aqui existem algumas provocações, como, por exemplo, esse celular aqui, ele tá só o contorninho. E diz assim, um celular invisível ficou esquecido na bancada da cozinha. E depois nós vamos à bancada da cozinha. Tem outro trechinho aqui, tá dizendo assim, onde andará o outro brinco? E o brinco aqui. Aí você fala assim, não, mas esse é um livro de, sei lá, de brincadeira, né? Do livro brinquedo, não é literatura? Então, é uma literatura brincante. A maneira como vai construindo esse olhar, e aí, supostamente, quando a gente chega na última folha, digamos, com as respostas, não há as respostas. Há outro convite a dizer, volta tudo que você não prestou atenção direito. Existem vários, então, elementos ali que vão instigando esse olhar. O que a gente tem aqui quando nós olhamos para esse livro? Nós temos um olhar de descoberta desse leitor que faz avanços e recuos a todo tempo nas páginas para procurar onde está o brinco. Bem, ele está aqui, vou caçar onde que ele está. Ou ir e voltando e ver que tem alguns elementos deslocados. E assim construindo, né, esses campos semânticos visuais. Né? Campos semânticos a gente poderia chamar assim de núcleos de coisas parecidas. Então, quando eu falo em pescaria, eu falo peixe, vara, pescador, mentira, né?
uma cervejinha, tudo isso faz parte desse campo semântico. Então, esse é um livro, está no projeto. Um outro livro que tem no projeto também, e tem vários desses, né? Vários, acho que são 3. Eu peguei só um. Cadê o Peixe? Da Renata Bueno, e esse está pela Jujuba. E é muito, muito legal, porque a gente começa, né? Aqui, digamos que seria uma espécie de de um prólogo, diz assim: onde está o carimbo do peixe? Do carimbo nasce um desenho e desse desenho surge um poema. Será? Vamos começar de novo. Do poema surge um desenho e do desenho um carimbo. Ou seria o contrário? A ordem não importa muito. O que vale é encontrar no poema a dica de onde está o carimbo do peixe no desenho. Depois é só brincar de carimbar por aí, criar novos poemas e desafiar os amigos a descobrirem as respostas. E aí vem o primeiro poema, brincando, né? Palavra, imagem aqui, o carimbo. Precisamos procurar onde está o bendito peixe, aonde que ele está aqui, ó, né? E aí o poema, a estrofe diz assim: peixe no babado tem esse palhaço, de ponta cabeça um balão em cada braço. Então, a brincadeira, né? E o livro inteiro vai se configurando com, de um lado, o poema, de outro lado, caçar onde está o carimbo do peixe. Então, bem, só que nós temos livros também que esse convite... Ai, desculpa, pode falar. Não, eu ia falar, esse termo leitura brincante, ele é seu. Onde tem? Você publicou. É leitura ou literatura? Leitura brincante, né? Eu acho que eu falei, não sei se eu falei literatura ou literatura. A Eliane Debus tem um livro que chama Cestaria de Brincança. E ela comenta dessa literatura, né, dessa literatura infantil, destinada aos muito pequenos, né? E ela vai brincando com algumas coisas desse termo, né? Mas eu me aproprio de uma maneira livre, não é um termo teórico, digamos, né? Não, então, mas ele é ótimo. Mas ele é ótimo. Eu uso essa palavra porque, assim, o livro-objeto, ele flerta com algumas áreas. O livro ilustrado, o livro de artista, o livro-brinquedo, né? E tantas outras possíveis. Então, o que é o livro-objeto? É a mistura de tudo isso, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam, mas esse livro é só brinquedo, vou mostrar alguns aqui. Mas será que não é literatura? Ou será que é um brinquedo literário? Ou será que é uma literatura brincante, né? Então, eu faço essa discussão na tese, que não importa se é um brinquedo ou não é, mas o quanto de literário, de literalidade, de possibilidade de brincar com a linguagem, no caso, as linguagens, por ser um livro para criança e tem o visual presente, né? Então, as nomenclaturas, elas servem para a gente, você sabe, né? Que eu sempre falo isso, elas servem para a gente desconstruir. A gente entende e depois a gente joga fora. Isso mesmo, Ju, vamos lá, tô adorando. E aí, eu trago 4 livros para compor uma sessão de o olhar de descoberta bem fino. E aí, você fala assim, você está falando sempre esse olhar de descoberta, da onde você tirou isso? Em 2003, a Lúcia Pimentel Goss publicou esse livro, que, na verdade, o livro é de 1996, se eu não estiver enganada. Só que em 93 ela ampliou esse livro, revisou e trouxe vários exemplos de livros publicados na época. E tem uma passagem que ela diz assim, eu acho lindo essa passagem, que se eu tivesse uma tatuagem, eu ia tatuar essa passagem. Olha que lindo. Ler é relacionar cada texto lido aos demais anteriores. Textos vida e textos lidos, para reconhecê-los, significá-los e assimilá-los. Processo que dota o leitor da capacidade de admira ação. Ela separa com hífen. E ela explica. O que é o admiração? É o olhar que apreende e aprende. Então, longe, mira, olhar, ação. É a capacidade de olhar distante. E torna esse leitor sujeito da sua própria história. O ato de leitura é revolucionário, pois transforma o leitor passivo em leitor ativo, um coautor, um doador de sentidos. Então, o livro tem algumas fragilidades, né? O tempo passa, né? Já tem quase 20 anos, mas esse é um ponto que eu gosto muito, em que ela fala desse olhar de descoberta. E aí a gente pensa em tantos livros, tantas coisas, em que a leitura, ela exige o corpo todo, né? O corpo todo está ali
fazendo parte desse gesto de leitura, dessa construção de sentidos. Então, e aí é um desafio, isso aí já seria outra live, né? O papel do mediador, seja pai, bibliotecário, professor, é promover esse olhar de descoberta, sem ficar assim, você prestou atenção aqui, olha isso aqui. E um livro bom para isso é esse, né? Nunca acontece nada na minha rua. Ju, antes de você ler, você mostra de novo. A Dani está perguntando o outro. Eu acho que essa pessoa era visionária, né? Ela publicou no ano errado. Já ter publicado. A professora Lúcia, ela já estava já no fim mesmo, assim, da sua trajetória acadêmica, né? E apesar de estar borbulhando em pesquisa, ela já começando a dizer, declinar nas suas investigações, né? Colocar um fim na sua carreira acadêmica. Então, esse livro ele já apresenta como eu vou dizer, essa originalidade, mas sem um fôlego. Isso, Lola, esse é da Paulinas, o antigo eu não lembro de que editora é, tá? E aí, voltando, que nosso tempo é curto e ainda vejo um monte de pilha ali, gostaria de falar de uns. Esse é um livro do olhar de descoberta, né? Então, nós temos um menino que diz que não acontece nada na rua dele. E o texto verbal vai dizendo, não acontece isso, não acontece aquilo, não acontece aquilo outro, e vai, né? Entretanto, o texto visual vai nos desconstruindo outras coisas. Eu trago uma única página para a gente ver isso. Ele diz, mas nunca acontece nada na minha rua. E aí a gente vai vendo ao fundo, um monte de coisa acontecendo. A parte mais legal não contei para não dar spoiler, né, gente? E aqui também nós temos todos esses elementos conjuntos e ele lá, mal-humoradinho, né, sentado. Então, esse é um exemplo de olhar de descoberta, né? Porque o sentido do texto, ele está nesse diálogo entre essas duas linguagens. Então, eu preciso ter essa percepção. E a Lúcia, ela fala, até anotei aqui, de uma percepção astuta e de uma memória avivada, de uma memória que consegue retomar. E aí, para retomar, eu vou apresentar esse livro, Ônibus, né? Que é publicado pela Jujuba. Esse eu vou ler só um trechinho, né, para a gente ir acompanhando como se dá esse olhar de descoberta aqui. Também é um livro convencional, né, em formato retangular, mas convencional. Personagem aguardando o ônibus chegar. Opa. Mais personagens. Aqui já de uma visão de dentro do ônibus. Tchau, mãe. Está bem. Vou ser boazinha. Então, a nossa personagem falando tchau para a mãe que estava no ponto de ônibus. É a primeira vez que eu pego o ônibus sozinha. Mamãe me preparou uma cesta e deu uma blusa para eu trazer. Mas não vou ficar com frio. Eu nunca tenho frio. Preciso contar quantas paradas o ônibus fará. Assim, vou saber onde descer. Ah, que flores bonitas. Muito obrigado, senhora. Só que se a gente parar aqui, ó, não sei se dá para ver, esse personagem está lendo um jornal. E no jornal está escrito assim: o lobo é você, a floresta, festa das flores. São manchetes do jornalzinho, né? Aí continua. Olha, estamos atravessando a floresta. E aí, né, passa na floresta, família de lobos. Então, você viu que o jornalzinho antecipa já os personagens. Aí a gente continua. Tô quase acabando essa parte. Este lobinho parece simpático. Aí aqui no jornalzinho. Aumento do preço das bananas, a floresta de todos. E aí continua. Aí só mais um trechinho. Ainda bem que mamãe me deu 2 biscoitos. Estes são os melhores feitos com manteiga. E tem várias coisas para a gente discutir aqui acontecendo em paralelo. Mas eu estou pegando só o jornal como ponto, tá? Aqui no jornal está escrito o seguinte: túnel na subida. E aí nós temos a presença do túnel. Então nós temos um olhar de descoberta que vai antecipando o que acontece.
E, ao mesmo tempo, eu preciso recuar o texto para ver quanto aquele elemento novo, que estava em paralelo ali, porque a gente está acompanhando a menina pegando o ônibus sempre para casa da avó. Mas outras coisas estão acontecendo. Então, esse é um exemplo de um livro que trabalha esse olhar de descoberta de uma maneira mais sutil. Outro bastante sutil, vocês já falaram aqui, então não vou explorar muito, é o Achou, da Lina Abreu, em que a gente tem algumas narrativas em paralelo também, né? Então, uma narrativa de texto verbal, uma narrativa de texto visual, e temos, digamos, a história das formigas. Então, tudo isso está presente nessa construção desse olhar de descoberta, né? Tem uma parte, eu pensei que eu tinha marcado, em que fala assim, nossa, cadê o osso do cachorro fulano? E aí o olho tem que ir lá onde que as formiguinhas estão comendo, né? Tem essa brincadeira. Um outro clássico nisso, né? Acho que foi o perfil Esse Livro Tem História, esses dias fez uma leitura bem legal, se eu não estiver enganada, né? Porque eu sou super troco as bolas. Nós temos aqui do Anthony Brown, Vozes no Parque, em que nós também temos essas narrativas paralelas e, digamos, coisas escondidas. Esse é um bom livro de lupa, né? Do olhar de descoberta. Ah, foi ela mesma, né? Ela foi apontando os elementos. Então, o que eu trouxe até aqui? Que nós temos uma interatividade que ela é provocada por um projeto gráfico que diz, vem, olha, presta atenção, procura. E tem um outro tipo de interatividade que é mais sutil, que exige uma percepção mais afinada. E que essa percepção é desenvolvida por um leitor que está a todo momento lendo, né? Então, a cada leitura ele vai construindo de um repertório leitor e também dessas descobertas, dessas estratégias, né? De saber que às vezes você tem que desvirar alguma coisa, que tem algo escondidinho em algum cantinho. Então, essa é a primeira leva. Quer fazer alguma pergunta, comentar alguma Não, coisa? eu ia só complementar a minha opinião, né? Que o próprio leitor, assim, por isso que a gente fala de uma biblioteca variada e de bons livros, né? Desde o berço, porque esse livro, por exemplo, todos esses que você mostrou, mas principalmente da Aline e tudo, a gente vai ler com o bebê, mas quando ele estiver lá com os 3 anos, ele vai perceber outras coisas. Quando ele estiver se alfabetizando, ele vai perceber outras coisas. E quando ele já for um leitor competente, né, que a gente fala, assim, é o termo que usa, ele vai perceber outras coisas, né? Então, acho bonito isso também. É bem bacana essa seleção que você trouxe. E isso é importante a gente pensar na qualidade do texto literário. Se dá, eu acho, né? Acho que a gente pode, tem até livros que falam sobre isso, a qualidade do livro literário, pensando na ilustração, pensando nisso, pensando naquilo. Mas eu acho que este é um ponto para saber se um livro é bom. Quantas vezes a gente consegue ler o mesmo texto descobrindo coisas diferentes ou não só descobrindo, mas tendo possibilidades de... eu até achei interessante isso que a Loli colocou, nessa bibliodiversidade sem ocupar-se com a faixa etária. Uma diversidade não só temática, de formatos, de gêneros, mas também livros que têm essa diversidade, essa pluralidade de olhares, né? Então, se a gente pega sei lá, nossa, não consigo nem lembrar nenhum aqui, mas um X livro. A criança, pelo seu repertório de mundo, faz essa leitura. Nós, adultos, em relação ao nosso repertório de mundo, nós fazemos outra leitura mais complexa, né? Alguém que vive em outro país, com outro tipo de repertório cultural, faz uma outra leitura. Então, o quanto isso é potente. Um bom livro possibilita muito isso, né? Falei do olhar de descoberta, mas na minha pesquisa eu digo, não é só isso na contemporaneidade, a gente tem o gesto de descoberta. E aí, quando a gente pensa no gesto de descoberta, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o livro pop-up, né? É o livro, né, que eu abro e... Opa! E aquilo explode, certo? Esse livro... Hoje esse está esgotado, eu adoro esse livro. Está Eu esgotado. pegava na biblioteca. Ai, boa, vou pegar isso da Maria Laura. A Andrea Neves tem um livro de imagem que chama Brinquedos. Então, conta a história de duas crianças que acham no lixão um brinquedo. Que começa a ilustração, crianças que jogaram o brinquedo fora e depois outras crianças no lixão que acham.
E depois essas crianças, elas deixam esse brinquedo, que elas, né, ficam totalmente apaixonadas ali, para catar lixo. Eu acho que foi a Maria Laura que contou que alguém disse assim: nossa, que legal, eles vão buscar mais brinquedos, né? Que esse olhar da infância não consegue entender ainda a complexidade dessa vulnerabilidade social, né? Esse sujeito que está à mercê, que precisa tirar o sustento do lixão, né? Então, foi ela mesmo. Porque a gente conversa tanto que eu nem sei mais. Gente, eu não conheço essa Maria. Quem que é a Maria Laura? Eu não conheço ela. Isso, amiga, maravilhosa. Maria Laura Maria é uma pesquisadora do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Ela foi orientada da Liane Debus no mestrado e no doutorado. Ela faz parte do grupo Literalize, uma grande, grande amiga minha. ela apresentou na PUC, não apresentou? Numa mesa junto comigo. Então eu conheço ela. Maria Laura, você precisa vir aqui também. Ela Já é tá convite. educativa. E só para vocês terem um pouquinho assim de Não, como ela é maravilhosa, ela fez uma live comigo lá, tá lá pra você. é ela mesmo. E nessa semana, lá na PUC, no evento do Livro Objeto, nós vamos estar juntas falando de novo. Sim, pois é. Então, ela teve na PUC no ano passado, e aí a Marina Fiuza até comentou que a apresentação dela foi top 3. Ela é maravilhosa. Como disse ela, chama que ela vai, gente finíssima. Esse livro está esgotado, era da COSAC, né? Chama Na Floresta do Bicho Preguiça, e é um livro pop-up. E o gesto de descoberta aqui, a gente acaba percebendo, por exemplo, pela alavanca, né? Então, é que o meu já tá meio morrido aqui, ó. Vamos ver se ele vai. Tá, foi. Então, na verdade, estaria assim, né? E aí, se eu puxo, a florestinha aparece. Então, aqui eu tenho um gesto de descoberta da materialidade, né? Então, é uma coisa meio estilo assim, ó, puxa aqui, olha aqui. Então, esse é um sentido. Temos outros em que a gente tem um recurso, no caso, o acetato. Então, olha como eu movimento esse acetato, olha o que acontece com a capa. Ó. Também era da COSAC. A COSAC tem 3 livros assim. Parque de Diversões em Pijamarama. Tem outro que é Os Robôs em Pijamarama e o Assim ou Aquilo, de um cara que eu nunca sei falar o nome. Mas olhem que legal. Esse livro vai falando, então, dos personagens no parque de diversão. Deixa eu abrir na página aqui. Aí diz assim: cuidado, atenção, bang, clap, bang, bang, 3 tiros de chumbinho, bang, bang. Ixi, nessa página não. Essa aqui. Festa é o parque de diversões. Venham depressa pro carrinho. Pof, tum, pof, que corrido, que trombada, que engarrafamento na pista, nos carrinhos bate-bate. Então tá contando desses personagens que estão no carrinho de bate-bate. Aí você pega isso e os carrinhos se movimentam. Então a interatividade aqui é garantida por uma folha de acetato, né? Com esse Scanimation que eu coloco aqui e dá essa ideia de movimento. Temos também esse gesto de descoberta também já aqui presente, né? Como, por exemplo, animais selvagens, que nós temos as abas. Então, você consegue me encontrar? Eu estou escondido em algum lugar. E aí, vai virando, né? Aí aqui a zebra, aí vira... eu sou o antílope, eu sou o rinoceronte. Aí tem até aqui escondidinho. E aqui sim, ó o elefante. Então, ó, o todo constrói o elefante e as abas. Então, eu vou descobrindo onde que tá o personagem, né, provocado. A partir desse movimento das abas, ok? Que editora que é essa? Esse aqui é da Melhoramentos. Chama Animais Selvagens. O que eu gosto que a gente perceba, até dar uma passadinha no livro aqui, é que nesse caso, esse gesto de descoberta, ele é um gesto importante para a gente entrar na brincadeira do livro. Entretanto, é muito pouco estético, né? Procura o bicho, levanta, né? Só isso. É bacana para a construção do texto, mas é muito simples. Agora, existem alguns recursos que eles potencializam isso. Como esse livro chama Resgate Animal, é da editora Carochinha. E aí, nós temos o seguinte, nós temos os personagens como...
Olha aqui, eu tenho um elefante no circo. E ao virar essa folha de acetato, ó, ele tá no circo, não sei se dá para ver direitinho aqui. Uhum. Eu coloco ele em outro cenário. Então, o meu gesto de descoberta não é simplesmente, cadê o bichinho? Que não estou desmerecendo o livro, né? Que eu apresentei antes. É um tipo mais simples, né, dessa construção. Aqui é uma única folha, se a gente for pensar, até mais barato, mais simples. Entretanto, esse deslocar um personagem que antes estava no circo e com a minha ação eu coloco ele junto ali com a família, é uma outra experiência, né? Então, ó, a cabeça dele, né? Aqui, como fosse um troféu. E eu viro a página e ele tá escondido no meio da mata. Então, esse é um outro gesto. E existem gestos mais simples ainda. Isso que é interessante, em termos do próprio fazer do livro, né? Como Quem Quer Brincar Comigo, do Tino. Então, assim, o que é? É uma folha, nem seu tamanho, gigante, dobrada, 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 até ficar nesse formato. E conforme eu vou lendo, né? Eu vou passando as páginas, construindo a história, né? Aqui, ó, desse tamanhozinho. Eu abro. Opa. E já ficou assim. Aí depois fica assim. E depois fica assim. Então, notem que essa descoberta de quem são os personagens que vêm brincar, né, nesse livro, se dá pelo desdobrar de uma folha que era grande em tamanho pequeno. Esse é da Peirópolis, né? É da Peirópolis? Esse é da Abacate. Abacate, não é? Eu gosto, então, de discutir isso, que um livro-objeto, um livro interativo, ele não precisa ser muito frufruzado, ter aquelas coisas mirabolantes, né? Eu posso ter técnicas muito simples, como esse aqui, que é uma produção independente, né? Do Peter Sagai, que chama Eu Sabia, que é um livreto de adivinhas, né? Então, por exemplo, aqui tem o que é o que é? Quanto mais cresce, menos se vê. Aí a gente imagina que vai virar a página, vai achar a resposta. Aí eu tenho outra adivinha. Mas aonde está o gesto de descoberta? Eu preciso até descobrir como que eu acho. Diferente desse aqui, que é o mudar a página e descobrir. Então, assim, tá muito explícito. Esse aqui, eu falei, gente, mas cadê a resposta? Eu preciso pegar a minha mão, né, pegar as duas páginas, dar aquela... Deixa eu só fazer assim, para ficar mais fácil. Dar aquela empurradinha e lá dentro está a resposta, né? E aí eu preciso virar a minha cabeça, porque a resposta está em cada um dos cantos. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos um gesto de descoberta, um olhar de descoberta, uma interação extremamente importante para o sentido, né? Outro livro que a gente percebe isso é Hoje, né? Da Lili, é um livro Caracol. Essa versão é independente, mas hoje está pela Barbatana. Em que nós temos dois personagens, né? Que é a Camila e o Juliano, e eles vão para uma missão secreta. E eu não sei que missão secreta é essa, enquanto eu não vou desdobrando o texto. E até que eu chego no finalzinho, que é spoiler, né? Então não vou contar. Então notem que esse desenrolar, né? Que vai formando uma cidadezinha, esse percurso, né? Vamos dizer, dessa bicicleta que estava aqui, ele constrói o sentido. Tô acabando, tá, Cássia? Aqui a gente... Não, estou procurando as perguntas. Eu achei que fosse pular aqui, não apareceu, mas tem perguntas para você. Tá bom. Aí aqui esse da Rosinha, pela Jujuba, que é o que tem aí. E esse eu acho muito fofo. Passarinho Lilás, o que tem aí? E aí a descoberta se dá no virar da página. Um jacaré amarelo tocando flautim. Então, a rima é uma rima que se dá nesse esconderijo da página dobrada, né? Vai acontecendo a todo tempo, né? Jacaré amarelo, que tem aí? Então, ó, retoma o personagem anterior, lança para uma pergunta, brinca com a cor amarela e já lança para o próximo. Dois dinossauros azuis usando botim. E aí, próxima página de que cor? Né? Azul. Então, vai brincando com esse desvendar da página. Nessa mesma lógica, também pela Jujuba, nós temos Nina e Ludovico, Mágica, da Aline Abreu, né? E também nós vamos lendo, né? Nina e Ludovico gostam de brincar juntos,
Maninha, sim, sim, adivinha? Ludovico vira uma, e aí, no virar da página, galinha, a gente vai descobrindo. Então, esse é um gesto também. E aí, eu trago um outro livro, que é o último da minha. Então, dei conta até que. Só estamos 30 minutos, mas tudo bem. Eu achando que eu estava abafando no tempo. E o que veio antes, né, pela Baba Yaga. Então, aqui, Eu dessa descoberta, até mesmo para saber como se lê. Então, se a gente fosse falar do ápice da complexidade, nós teríamos os dois livros independentes aqui, com o maior grau de dificuldade, né, dessa construção de sentidos. Eu preciso saber como funciona e eu preciso saber como eu vou ler. Porque esse livro eu preciso ler de trás para frente, né? E eu vou descobrindo o que veio antes, mudando as páginas, até que eu chego nesse momento. E esse desdobrar aqui, ele funciona quase igual um pop-up, não explode nada, assim, para fora tridimensional. Mas esse desdobrar, ele explode do início do mundo, né? Então, é um livro também com esse gesto de descoberta. Então, eu remato dizendo assim, é muito importante a gente ter uma diversidade de livros para as crianças. É muito importante que, ao escolher os livros interativos, os livros objetos, que não sejam simplesmente aperte, né, toque, puxe, rasgue, mexa a aba, saculeje, mas o quanto aquilo desenvolva uma percepção afinada, que retome experiências anteriores, que observe que aquilo ali está na construção da linguagem, né? Que é mais do que estar no papel assim, né? Mas aquilo tem uma adivinha, né? Isso aqui para mim é sensacional, né? Quando você pensa no adivinha, é o descobrir. Então, até para ler, você precisa descobrir como você lê. Eu acho que é um pouco disso que eu trouxe para a gente conversar. Tá bom, Ju, não consegui pegar as perguntas, depois eu vou te mandar, que mandaram lá no Instagram, te manda e a gente responde para as pessoas, mas acho que você respondeu. Tinha uma que era assim, tipo, a diferença entre livro-objeto e livro-brinquedo, mas acho que você falou bastante. E tem outras duas que eu não lembro mesmo, e a gente fala individualmente. E quem está assistindo tem alguma dúvida, tem alguma pergunta? Tem bastante comentário, né? A Adriana fala os invisíveis, também tem um acetato azul e vermelho. É uma coleção essa da Carochinha, né? Esse Invisíveis que ela está falando, eu acho que é o do... Ai, como chama, gente? O cara que fez o Dobras. André Sandoval. E aí ele tem uma folha de acetato vermelha. E aí você muda e ele vai mostrando o que estava invisível, né? O personagem invisível. Eu tenho Entendi. ele. Ai, gostei. Tá vendo? Ai, ai, a Maria Laura falou bastante. Eu acho que é isso. Ju, tem mais alguma coisa que você preparou? Tino e Sandoval, isso mesmo, Leon. Leon, tem alguma pergunta? Que aula? Obrigada. Eu acho assim, né? Pra gente estar num domingão e ser mais um dedo de prosa, só mesmo para ver a diversidade de coisas que existem dentro desse universo, né? E o quanto exige de nós, mediadores, né, apresentadores de livros, um cuidado, porque a gente vai ao shopping quando podíamos ir, né? Existia um monte de interativo, um monte. Então, assim, você ia subindo a escada rolante, olhava lá aquela feirinha, aquele monte. Mas o quanto esses livros interativos, realmente, ele está convidando o leitor a participar. Porque às vezes ele está mandando o leitor, faça isso, faça aquilo outro, mas ele não tem um espaço de construção, né? Ele não tem um espaço em que ele traz o seu repertório de mundo para também trazer esses fios narrativos. Há Acho um que isso tempo atrás eu falava principalmente para os livros para os pequenininhos, né? Falava assim, evitem os imperativos, né? Porque e aí, faça isso, mude aquilo. Olha, e não aí a tem gente algum. né, Cássia? Porque eu tenho 3 livros aqui, epa, faltou um aqui, que eles são super imperativos. Então, ó, eu acho que tem um aqui que eu estava arrumando aqui, ó, quer ver, ó? Procure por mim em cada página. Exclamação, ó. Procure por tem que procurar. Esses aqui, nós Então, também temos os verbos no imperativo, né? Assopre, balance, procure, desvende. Só que
note que esse convite é um convite a chegar num sentido, seja ele poético, seja ele de múltiplas possibilidades de entendimento. Esse, por exemplo, aqui, você lê, você tem vontade de soprar, sabe? De mexer. E me lembra muito, para quem não conhece, tem um livro aplicativo que chama Via Láctea. É só entrar no site da Story Max ou nos apps da vida e baixá-lo, né? No Via Láctea, eles pegam o poema do Olavo Bilac e vem mostrando. Só que tem um momento, para que as estrelas apareçam, você precisa soprar. E você assopra. E quando você assopra, o microfone capta o som. E ao captar o som, ele ativa ali toda a queda, né, das estrelas. Então, é um livro muito bonito, mas é um livro aplicativo, né? Então, exige um celular. Tudo bem. Ó, tem alguém que falou que veio pelo grupo de pesquisa. Maila, Luísa. Isso, ela faz Beijo na Ju. Brincar com as multilinguagens, é isso. Ô, Ju, muito obrigada. Eu não sei nem como agradecer, foi uma aula mesmo. Aprendi muitas coisas. Eu acho que é assim que é bom, né? A gente convida, as pessoas vêm e a gente ainda aprende. Assim. É uma maravilha. Eu queria agradecer muito a sua presença. Falar, gente, que você vai apresentar 29 ou 30 lá na PUC? 30. Falar que a Ju tem o canal dela, dia 30 a Ju vai estar lá apresentando na PUC, lá no site, vocês vão ver, vou publicar por aqui, e só muito agradecer. Foi uma aula mesmo, e você mostrar que trabalho profundo, que trabalho... E acho que você tem que se apropriar dos conceitos e lançar. Você sabe que o meu sonho, que a gente, vamos falar só entre a gente, era montar um glossário, sabe? E a gente criar esse glossário, mas com hoje, sabe? Com esses termos. A Luara tá falando que Luara, eu também tô apaixonada. Aí seria estilo da Nelly, né? Não, não seria assim, Ju. Não seria de hoje, nós na fita, não seria tão. Eu, esse livro da Nelly, ele tem uma contribuição gigantesca para a área, né? Quando a gente descobre, quer dizer, quando ela vai apontando os livros, como existe uma literatura para a infância, né? Uma literatura infantil, que ela é diferente, que já ia falar isso também, já falo do Ciali. Então, ela faz esse trabalho. E ela apresenta vários livros mostrando criticamente, né, ali pelo viés da academia, pelos autores, como esses livros contribuem. Só que eu acho que minha pesquisa é de 2000 a 2020, né? A louca, como não tivesse nada para fazer, né? Muito, E nesses 20 anos, e olha que eu faço um recorte só para o livro interativo, existe uma diversidade incalculável, que eu acho que se fosse fazer um dicionário, seria muito maior do que a Nelly. Porque se a gente fosse pegar um exemplo só, começar só do livro objeto, abas, só a palavra abas. Eu tenho aba que eu puxo, eu tenho aba que eu viro, eu tenho aba... Então, assim, eu tenho trocentas abas. E cada aba, ela pode funcionar de uma forma diferente, né? A Loli está falando, Maria Laura, sobre o Ciali. O Ciali, ele tem um glossário digital. Então, vocês entram na internet, né? Coloca glossário Ciali. E eles têm várias definições, por exemplo, o que é letramento literário, o que é livro de imagem. E o grupo ali, então, da UFMG, eles constroem virtualmente esses significados. Eles convidam, por exemplo, letramento literário tem o Rio do Cosson. O que são estratégias de leitura? E vai convidando cada um, explicando ali brevemente o que é. Mas eu penso, eu é legal, eu conheço, mas assim, eu penso numa coisa mais, sabe, assim, para povoar o mundo, povoar o Brasil, sabe, uma linguagem bem. Bom, enfim, a gente conversa outro tempo. Tem alguém, qual pesquisadora você indica ou que estiver presente sobre o livro e o brincar? Você falou de uma pessoa, né? Se eu não estiver enganada, porque eu li só um pedaço, a Fernanda Gonçalves, na tese dela, ela fala sobre os livros para bebê, e aí fala dessa relação literatura-brinquedo.
Ana Paula Paiva. Ela fala mais do corpo, né? Ela, tá bom, Desse tá. brincado do lúdico, Sim, né? Não só sim, do sim. livro Brinquedo. Do livro Brinquedo, a Ana Paula Paiva, que escreveu o livro Literatura Experimental, ela tem a sua tese, né? Então, a literatura experimental é um pedacinho da tese em que ela fala sobre o livro Brinquedo. E aí ela traz algumas dessas coisas. Mas, assim, gente, quando a gente fala de livro-objeto e essas coisas aradas, nós não temos algo assim pronto e feito. Então, nós temos vários. Isso, o corpo todo, né? Nós temos vários pesquisadores que falam alguma coisa, né? E aí você precisa juntar essas várias coisas e unir, né? Um pesquisador que fala também desse corpo inteiro, né? Não fala do brinquedo, mas dessa literatura que exige é o Zumthor, né? No Performance, Recepção e Leitura. Então ele fala desse corpo que lê. E aí eu quando leio esse livro, eu entendo um corpo brincante, né? Então que eu me A, sinto. a Renata Junqueira também traz ele. Eu sou meio revoltada, né? Eu sou fora da curva. Mas, pô, o cara escreveu para adulto, ele escreveu para resgatar uma coisa na infância. A gente está na infância, assim, a gente está hoje na infância, cada vez mais, assim, as nossas crianças estão lendo e lendo esse tipo de livro, né? Uhum. Então, mas é que eu tô fora da curva mesmo. A Luara adorou o termo, eu também adorei. Acho que você tem que ir lá, marca registrada, literatura brincante. Mas, como eu disse, ele vem desse livro que a Maria Laura está comentando aí, né? Eu comentei antes, que A é o Festaria pescaria. da Dança da Eliane Debus. Então, ela traz algum desses elementos, né? Como eu disse, são vários livros que vão brincando com algumas coisas e a gente vai E juntando. a Eliane Debus, eu conheço esse nome. Ela é de que qual grupo? Ela é de Ela algum é a grupo? Lise da Universidade Federal de Santa Catarina. Isso, que é junto com a Fernanda, né? Isso, com a Fernanda, com a Maria Isso. Laura. Gente, esse mundo é pequeno. Uma aldeia. Ô, Ju, muito obrigada mesmo. Gente, mais alguma pergunta? A Mari entrou. Pô, vou atrás da Eliane, então vamos ver esse livro. Aí vou falar mais sobre ele. Eu tenho, posso postar. Eu acho que eu postei esses dias uma citação dele. E a Eliane, ela vai estar dia 30 de julho Uau! numa conversa comigo, mas falando sobre a literatura afro-brasileira e africana, né? Dessa questão da negritude na literatura antirracial. Tá certo. E sexta-feira que vem a nossa amiga, a Regiane, vai estar falando de poesia lá no meu G, às 7 horas da noite. Ótimo! A Rê também vai estar em maio. Você sabe que eu fiz a live com ela, não consegui salvar, fiquei desesperada, ficou de vir outro dia, ela vem agora em maio. Gente, é isso, Ju. Não queremos sair, mas de 15 minutos foi para 1 hora. Já estamos aqui 1 hora e vai cair, vão derrubar a gente. Não, agora vai até 4 horas. Ai, que bom, não sabia. A leiga, né? Mas que bom, Ju. A Mari entrou, tá mandando beijos. Mari também vai apresentar, não vai? Na PUC? Todo mundo, gente. Eu não vou. Eu não tive tempo de escrever nada. Porque também era para adulto, né? Não... É com outro olhar. É isso, minha querida. Muito obrigada. Continuamos nossas Isso. conversas. Dia 1º de maio sai a newsletter do Literatura de Berço, com a Ju também, que ela fez uma resenha, depois eu vou ver. E muito, muito obrigada. Não sei nem como agradecer, eu fico pensando assim, nossa, eu falei sério, daqui uns 10, 20 anos a gente vai estar vendo essas lives mesmo e conversando. Porque a gente acha, assim, é lógico que parece mais uma conversa entre amigos, mas é muita coisa, né? Eu acho que a gente não tem dimensão do que é. Eu vejo alguns relatos, assim, algumas pessoas mandam, eu vi não sei o quê. Eu nem lembro o que eu falei, que a pessoa... Então é uma coisa bem especial mesmo. E eu acho Tati, que... Pode falar. não, eu ia falar que o pessoal, o Leon colocou aqui, quem vai apresentar? Mário, Luiz, Luara, o Leon, a Ju.
A Todo Patrícia, mundo que está aqui, metade. Oi? Patrícia, que está aqui também assistindo, vai apresentar. Então, E pronto. eu acho parabenizá-la pelas suas lives, né? E dizer o quanto elas também me inspiraram a pensar nesse. Apesar, eu tenho muito tímida, ninguém acredita isso, mas é pura verdade. E de também divulgar, né? Na verdade, eu chamo as pessoas para falarem, igual você. Eu convido as pessoas, porque eu mesma falo, tenho um pouco de vergonha. Uhum. Porque a gente, às vezes, a gente tem o privilégio, a oportunidade de ter acesso não só aos livros, né? Ali está sabendo que está sendo publicado, mas também a gente tem acesso aos textos que falam sobre esses livros, né? A circular um pouco. Eu acho que é uma responsabilidade social a gente que tem acesso, principalmente quem produz, né? Quem é um pesquisador, então você produz conhecimento, né? Eu acho que quando a gente fala de um cientista que não seja da linguagem, por exemplo, um cientista que está descobrindo a vacina, a gente vê a importância dele de cara. Nossa, descobriu a vacina para Covid. Mas quando você fala de um pesquisador da linguagem, né, de um cientista das letras, você não vê tanta importância. Mas o nosso trabalho é muito importante, né? A desvendar, a entender como funciona. Até então, há um tempo, ler era só palavra, hoje a gente já concebe leitura como algo mais amplo. Texto era só o que estava presente no verbal, hoje a gente já tem outras leituras. E aí vai, né? O letramento, hoje a gente entende como multiletramentos e vai. E você traz, né, não só pessoas que passam pelo universo da pesquisa ali acadêmica, né, mas que são pesquisadores de outras formas, né, que são pesquisadores do mundo, que é um professor ali que está na sua pesquisação em sala de aula. E isso inspira muita gente, como me inspirou a também convidar alguns coleguinhas para disseminar a produção, né. Eu acho Também isso. sou tímida, para com isso. Não, assim, eu tenho, eu falo para todo mundo, eu tenho uma ideia muito. Hoje eu até estava ouvindo no jornal, falando assim, nossa, minha ideia é muito. É que todo bebê leia mesmo. Todo bebê, assim, meu sonho, eu falei no outro dia, meu sonho é assim, pegar um ônibus e ver uma mãe cansada, mas o bebê ali com um livrinho, como é em país desenvolvido, entendeu? E não precisa ser um livro, é lógico, a gente chama, que abre, que um livrinho ali, né? Bom dia, boa tarde, tá ótimo, né? E aí, essa é a minha meta, e espero conseguir. Lógico, com o coletivo, eu não acho que eu vou fazer sozinha, eu preciso do coletivo. Eu tenho um sonho muito parecido, a gente pode conversar em isso em off um dia, quando o mundo voltar a poder ser transitável, porque já conversei isso com várias pessoas, algumas pessoas que estão até aqui. Na verdade, tem vários sonhos, mas um deles é ter uma caravana, né? Como existiu e existe várias, Mapulana, que percorre o Brasil, os rincões do Brasil, levando literatura. E aí o meu desejo é que essas caravanas também elas possam não só ali ser uma apresentação, né? Um fruir, um conhecer, mas também que seja formativo. Então, caravanas formativas. Vamos saber como que a gente faz com um livro desse em sala de aula. Vamos pensar como eu, mãe, vou escolher um livro para o meu filho. Qual é a melhor forma de poder explorá-lo? Então, pensei numa caravana formativa. Quem sabe a gente não entra no edital aí. Isso, vamos junto. O que mais? Nananã, entrou. É isso, Adriana. Adriana, não sei se você conhece ela. Ela eu não sei qual que é a sua formação, Adriana, esqueci, mas ela é Ela é ligada a algum. fono, não é? Não, Eu acho que é. não sei. Aí eu vou até ela ligada, né? Prefeitura de algum do interior. Adriana, convida a Ju que ela vai também, para É, fazer formação com os professores. antes, quando era possível andar, eu fazia formação, não vou dizer o Brasil inteiro, né? Porque eram só alguns estados, mas andava muitos estados aí. Mas agora, né? Agora só online. Né? E eu vou, 28, 16 horas, vou estar no Sesc Tocantins online falando sobre isso. Estou tão feliz, meu. Eu falei, eu estou pagando porque faz parte disso que a gente está falando, né? De estar assim, norte, sul, leste, oeste, sair do nosso mundinho aqui. Uhum. Convidar, a Ju está convidada. A Ju, depois você fala com a Adriana. Adriana, eu passo contato.
Não, já tenho exato, a gente já é amiga. Ah, você vai também? Não, não, tô falando da Adriana. Ah, não, eu tô querendo dizer com a Adriana, eu vou apresentar um negócio lá para ela, lá, os Tô alunos, sabendo. né? Pronto, depois a gente fala. Beleza. Beijo, Beijo, muito obrigada. tchau, Ju, muito Tá, obrigada. Depois a gente posta os livros, tá bom? tá joia. Combinado. Tchau, gente, Ah. obrigada.